Então, o tema de hoje vai ser abordado a inteligência artificial, desafios para a privacidade e proteção de dados. Antes de a gente abordar realmente quais são os desafios inerentes à inteligência artificial e por que tem aspectos de proteção de dados envolvidos, vale ressaltar o que é inteligência artificial. Então, esse conceito foi criado por volta de 1956 pelo pesquisador John McCarthy. E apesar de naquela época não existir tanto poder de processamento que a gente possui hoje em dia, o volume de dados que também existe hoje em dia, já se pensava no próprio conceito de inteligência artificial, que foi representado pelo conceito ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes, especialmente de programas de computador inteligentes. Então, naquela época, a gente não possuía o poder de processamento de hoje em dia, mas podia já pensar em regras lógicas formais para representar esse conhecimento. Então, já é uma tecnologia, um conceito que vem sendo estudado já há um bom tempo. E, com a tecnologia de hoje em dia, pode ser aperfeiçoado através dos algoritmos. Um pouco sobre os paradigmas da inteligência artificial. Então, hoje em dia, acaba se falando muito em mineração de dados, análise dos dados, modelos preditivos. Mas na verdade, toda essa parte de processamento de informações acaba sendo mais o paradigma de aprendizado de máquina, mas temos também o paradigma simbólico, que também é muito utilizado justamente para representar essa parte do conhecimento. Então é importante destacar esses dois paradigmas. Mas para a gente poder discutir essa questão da proteção dos dados, os aspectos da IA ética, a gente acaba focando muito nessa parte do aprendizado de máquina. Um pouco para ilustrar, né, tudo que compõe essa parte do aprendizado de máquina. Aqui temos alguns ramos da inteligência artificial. São diversos ramos, utilizados para diversos fins, diversos contextos, diversos tipos de dados. Então, se a gente vai lidar com processamento de dados, a gente usa processamento de linguagem natural. Se vamos lidar com análise de imagens, há um outro tipo de técnica a ser utilizada. Cada ramo da IA também possui algoritmos diferenciados. E como vocês vão ver no decorrer da apresentação, cada ramo da IA e cada algoritmo pode dar mais transparência ou não para compreender como esse modelo foi estruturado. E como vocês vão perceber também, essa transparência é muito importante justamente para poder avaliar se essa IA foi desenvolvida com determinado cuidado, com determinada cautela, se o modo como essa IA foi estruturada está gerando impacto para um determinado grupo de pessoas, se algo deve ser revisto ao analisar o modo como esse modelo foi realizado. Então é muito importante a gente conhecer tanto os ramos da IA, quanto conhecer os algoritmos até para fazer escolhas dependendo do contexto. Então, se é um contexto muito sensível, que qualquer erro vai prejudicar muito as pessoas, talvez a gente possa dar prioridade para o modelo mais interpretado. Ou se é um caso que a gente precisa de muito mais precisão do que transparência, então podemos dar preferência talvez por modelos de deep learning. Mas daqui a pouco eu já vou abordar um pouco mais sobre o que é esse conceito de modelos interpretáveis, modelos explicáveis, e por que vocês vão perceber que isso é interessante e muito importante. Bom, voltando um pouco ao conceito de aprendizado de máquina, porque imagino até que existam pessoas de até diversas áreas, né, tanto do direito quanto da parte técnica, então é importante a gente nivelar o conhecimento. Bom, quando a gente fala de aprendizado de máquina, vocês vão ver muito o conceito de modelos. E quando a gente fala um modelo, o que significa? Bom, quando temos vamos utilizar um modelo de inteligência computacional, primeiro a gente tem um problema para ser resolvido. E para resolver esse problema, possivelmente a gente precise, ou na verdade, nem possivelmente, obrigatoriamente, a gente precisa de dados para resolver esse problema que subsidiem a alimentação desse algoritmo que vai criar um modelo. A partir desse algoritmo que vai organizar os dados, vai ver relações entre essas informações, essas variáveis, vai ser obtido um modelo. E qual que é o objetivo desse modelo? Para dados que a gente ainda não sabe o resultado e gostaria de fazer uma previsão, justamente é aí que o modelo vai ser utilizado. Então, com base no aprendizado do passado, podemos prever resultados futuros que ainda não
temos esse resultado previsto. Aí, quando se cria um modelo, já temos 2 diferenciações, tanto modelos com abordagens transparentes e também modelos com abordagens opacas, que também é um termo muito conhecido que se chama black box. Por que é interessante já diferenciar esses modelos tanto em transparentes quanto opacas? Bom, tudo também vai depender do contexto aplicado. Se a gente está falando de um algoritmo de recomendação de música, se temos um algoritmo acaba nos recomendando uma música que não é da nossa preferência, ou então houve um erro nesse algoritmo, pelo menos para um usuário específico, pouco importa até se esse algoritmo é transparente ou é opaco, porque não há um impacto tão grande essa recomendação equivocada. Agora, quando uma pessoa é afetada por uma decisão, aí fica mais interessante saber qual que é a abordagem desse modelo. É um algoritmo, tem uma abordagem transparente, eu consigo analisar qual o caminho percorrido por esse modelo para ter chegado nessa decisão, eu consigo avaliar as variáveis que foram realmente utilizadas, que têm um maior impacto no modelo. Será que essas variáveis realmente deveriam ter tanto impacto quanto estão tendo? Há alguns grupos de pessoas que podem ser mais prejudicados que outras pelo nosso modelo, então fica muito mais interessante que essa abordagem seja transparente do que opaca. Mas também as abordagens opacas nem sempre só têm aspectos negativos. A abordagem mais clássica, que é quando se menciona abordagem opaca, são os das redes neurais profundas, que possuem um nível de precisão muito superior comparado a outros modelos de inteligência artificial. Então também entra mais uma vez na balança o quanto a gente deve dar preferência para modelos com uma precisão maior ou para modelos com maior transparência. E por que se preocupar com transparência? Bom, a União Europeia, até onde essa discussão vem se estendendo há um bom tempo, já externou algumas preocupações referentes ao próprio uso da inteligência artificial e como talvez a transparência possa resolver parcialmente esses problemas. O primeiro deles é a identificação e localização cada vez mais eficiente de indivíduos por entidades públicas e privadas. Outra preocupação é as pessoas terem ciência que interagiram com o sistema de inteligência artificial ou se foram afetadas por uma decisão realizada por esse tipo de sistema. Então, aí entra mais um questionamento. Se as pessoas têm ciência que foram julgadas de forma automatizada, elas podem recorrer. Se fosse julgado por um ser humano, talvez a forma de recorrer seria diferente. Como essa decisão foi tomada? Será que foi tomado cuidado com aspectos que a própria legislação prevê? Será que o modo como esse algoritmo foi estruturado segue todas as orientações previstas por alguma portaria ou pela própria legislação? Isso é possível fazer esse questionamento sabendo como esse modelo está estruturado, então, ou seja, as regras de negócio que embasam a existência desse modelo. Outra preocupação também externada pela União Europeia é a classificação dos cidadãos de forma automatizada e que violam direitos fundamentais. Se vocês procurarem um pouco no Google, vocês vão ver que existem diversas críticas esses tipos de classificação no mundo inteiro, então não é algo localizado. O uso da IA não utilizado de forma cuidadosa realmente pode gerar grandes impactos, e esses impactos só são descobertos quando muitas pessoas já foram prejudicadas. Isso não é descoberto já com antecipação, também isso é um grande problema. E aqui uma observação minha, né, já fugiu um pouco do que a própria União Europeia já externou de preocupação, se a legislação permite questionar as decisões automatizadas, como vamos questioná-las sem saber como a decisão foi tomada? E aqui eu trago um exemplo que talvez não é nenhuma inteligência artificial, mas isso deixe mais claro para vocês compreenderem o quanto é importante conhecermos como funcionam alguns algoritmos que fazem parte do nosso cotidiano. Então, aqui em específico, no caso dos advogados, mas qualquer pessoa que atue em um tribunal também vai acabar sendo afetada, que é o da distribuição de processos judiciais. O Código de Processo Civil define que todos os processos judiciais novos que cheguem no tribunal devem ser sorteados mediante sorteio eletrônico, e todos esses processos devem ser dado publicidade. A lei também garante que as partes podem fiscalizar essa distribuição e questionar
em 5 dias o resultado. Mas surge a seguinte pergunta: como as pessoas vão questionar o resultado do sorteio se elas nem sabem como esse sorteio foi feito? Então, até fiz uma verificação. Alguns sistemas que os tribunais utilizam, eles descrevem de forma um pouco mais geral como funciona o sorteio, mas não é possível reproduzir como ele ocorreu. Então, também já vejo como um entrave para o próprio questionamento, justamente por não termos subsídios para argumentar em cima de como o sorteio foi realizado. Então, é uma garantia que a legislação não dá, mas na prática, por não ocorrer essa transparência, as pessoas não podem realmente formalizar uma justificativa para questionar o resultado encontrado. E se fizer uma reclamação, acaba sendo uma reclamação até sem nenhum argumento fundamentado no que ocorreu. E apesar de um sorteio geralmente não envolver inteligência artificial, a gente pode fazer essa analogia para casos que envolvam inteligência artificial. Então, como é o caso? Análise de crédito. Uma pessoa que queira fazer um empréstimo. Será que essa instituição bancária utiliza um algoritmo de inteligência artificial para definir se essa pessoa vai receber o crédito ou não? Quais são com que base que essa decisão foi tomada? Com que variáveis? Como esse sistema se estruturou internamente? Quais variáveis receberam mais peso na hora dessa decisão? Será que a decisão foi justa? Eu posso recorrer a essa decisão? Os bancos têm que me fornecer subsídios para eu entender como essa decisão foi tomada? Aí são grandes discussões, e também resta saber se os bancos sabem explicar como essa decisão foi tomada, ou eles se limitam a dizer que foi um algoritmo que definiu se seria concedido ou não. Então vocês vão ver que é uma questão muito complexa, não tem uma resposta tão simples para esses tipos de problemas. Então eu falei muito aqui de transparência na inteligência artificial, da gente compreender os algoritmos, mas isso também é uma figura que eu retirei de um relatório da União Europeia, e a transparência não é o único item que deve ser tomado cuidado na hora do desenvolvimento da inteligência artificial. Tem outros aspectos que também são importantes, como até o tema da palestra de hoje, né, a privacidade e governança de dados. Aqui entra todo o arcabouço do que a própria LGPD prevê sobre os dados que vão ser utilizados no treinamento da inteligência artificial, se esses dados foi dado consentimento para a utilização deles, se os dados utilizados estão dentro do legítimo interesse, da finalidade, dentro da própria necessidade do sistema. Até as questões do cruzamento de dados, aí eu vejo como uma questão muito delicada. O sistema, quem criou a inteligência artificial no primeiro momento pode achar que ele não está cruzando alguns dados sensíveis, algumas informações, mas como o próprio modelo se estruturou internamente, quando ele é muito opaco, até fica difícil dizer se realmente aqueles dados não foram cruzados ou estão sendo utilizados em conjunto. Em especial, quando entram dados de gênero e raça, principalmente, aí sim a gente começa a ter grandes discussões sobre sistemas que geram discriminação e falta de equidade na sua tomada de decisão. Então também é uma discussão bem sensível, e a gente só consegue discutir em cima disso justamente se conhecer como esses algoritmos foram estruturados. Também temos outros aspectos, como todos os sistemas de inteligência artificial serem desenvolvidos com a supervisão humana, utilizando técnicas sólidas, segurança da informação. Também temos a questão da responsabilização e bem-estar da sociedade e ambiental. Aqui um exemplo rápido, tá, do que seria uma árvore de decisão, que é um sistema interpretável, muito interpretável, inclusive, ou seja, que uma pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos de inteligência artificial e programação, ela consegue compreender como o modelo foi elaborado, e ela também consegue prever os resultados futuros somente seguindo a própria árvore de decisão elaborada. Então esse é um modelo super interpretável, e que qualquer pessoa que fosse questionar como esse modelo está estruturado, ela poderia tanto verificar as variáveis utilizadas, o quanto essas variáveis são importantes ou não nesse modelo, e até fazer algum questionamento se fosse o caso. Então, mas quando temos um modelo opaco, que seria os modelos black box?
Bom, aqui temos um modelo de Deep Learning, que também é conhecido como as redes neurais profundas, e para trazer esse exemplo de como esse modelo foi criado, nós temos aqui uma base de treinamento, que são basicamente imagens que foram rotuladas se aquela imagem pertence ou não a um gato. Então é um rótulo sim ou não, quando tem a foto de um gato, o rótulo é sim, quando não tem o rótulo é não. Quando tem um algoritmo de aprendizado, ele acaba aprendendo pelas características da imagem, o que seria um gato e o que não seria, mas o modelo, como vocês podem ver, o modelo que o software projeta para ele até adivinhar imagens futuras é um tanto quanto complexo e provavelmente nem o próprio implementador dessa inteligência artificial é capaz de explicar, quando chegar uma imagem nova, quais caminhos que vão ser percorridos a partir dessa imagem. Então aí que entra o grande desafio. Porque não é possível explicar a partir dessa nova imagem qual a probabilidade que vai ser encontrada para inferir se essa é a imagem de um gato ou não. Mas, já voltando ao que eu mencionei, o contexto importa muito. Então, quando a gente está falando de um algoritmo de deep learning que adivinha fotos de gatos, ele não tem um impacto na nossa sociedade, então pessoas não vão ser prejudicadas se um algoritmo errou se aquilo era uma foto de um gato ou não. Mas quando isso começa a importar, né, então por que que é interessante a gente saber a transparência do sistema e talvez querer que ele se torne explicável de acordo com o contexto. Bom, vamos mudar a imagem do gato por uma imagem de uma mulher. Vamos supor que os nossos dados de treinamento são dados de currículos de funcionários que foram contratados por uma empresa e de funcionários que não foram contratados. E também vamos pôr mais uma informação no nosso contexto. Vamos supor que é uma empresa majoritariamente masculina. Então, como o nosso algoritmo não é consciente, né, ele vai aprender com os dados que o sistema possui, ele vai acabar aprendendo que talvez a variável gênero possa importar muito, justamente pelo contexto ao qual ele foi apresentado. Temos uma empresa com muitos funcionários homens e, talvez, como a gente não compreende exatamente como a rede neural funciona, pode ser que a variável gênero esteja com um peso muito grande dentro do nosso modelo. Então, o que pode acontecer quando a gente colocar um currículo de uma mulher, mesmo talvez não tendo essa informação do gênero, mas talvez pelas características, tendo informações da foto ou pela própria descrição do próprio currículo, esse sistema acaba dando uma decisão se essa pessoa merece ou não ser contratada. A princípio, para muitos pode parecer um problema muito hipotético que não ocorre, mas na verdade também quem for pesquisar no Google, grandes empresas de diversos países estavam utilizando esses algoritmos para contratação e realmente mulheres estavam sendo prejudicadas por esse algoritmo. Então, ou seja, os algoritmos davam preferência para contratar homens. Então, isso é só um dos exemplos dos grandes problemas do uso da inteligência artificial, quando não há os devidos cuidados, principalmente na seleção dos dados e como também foi estruturado todo essa inteligência artificial. Bom, aqui voltando também a um aspecto que eu já mencionei, também além dos problemas que a gente relatou, que são parcialmente identificáveis e possam ser sanados pela explicabilidade, também temos a questão da precisão. Então vocês podem verificar que os algoritmos com maior precisão acabam tendo pouca explicabilidade, e há um grande desafio em como ponderar isso, o quanto eu posso dar maior, eh destaque para a precisão em deterioração da própria explicabilidade do sistema. E como estão as pesquisas futuras, né? No que os pesquisadores internacionais estão trabalhando para tentar resolver talvez parcialmente esse problema? Eles estão pesquisando tanto a melhora dos algoritmos que possuem alta precisão, talvez eles se tornarem um pouco mais explicáveis, e os algoritmos que já são muito interpretáveis, que é fácil ter uma explicabilidade deles, tentando aumentar também um pouco a precisão deles. Então, sempre tentando achar um meio termo entre essas 2 áreas de pesquisa. Também para vocês verificarem que tem uma grande relevância internacional essa área. Aqui um pouco sobre a legislação europeia.
Então, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, tanto europeia quanto brasileira, apesar de tratar de proteção de dados, também vários aspectos dessa legislação também podem ser aplicados à inteligência artificial, justamente porque a inteligência artificial também utiliza dados. Em específico, também essas próprias legislações acabam mencionando a parte de decisão automatizada, de perfilamento de pessoas, que esse processamento necessita ser transparente, então as pessoas compreenderem como esse processamento foi feito. Então a gente já consegue ver mais uma ligação entre a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto brasileira quanto europeia, nesse sentido. Bom, então eu falei muito para vocês sobre transparência, por que é importante, acabei falando também de modelos interpretáveis, como a árvore de decisão. Vou falar um pouco agora sobre o conceito de inteligência artificial explicável. Então, qual que é a diferença, então, da interpretabilidade e da explicabilidade? Bom, como a árvore de decisão é um modelo muito interpretável, não precisa ter grandes esforços para explicar como ele funciona. Mas quando a gente está falando de modelos mais opacos, precisa ser feito uma força-tarefa para tornar esse modelo um pouco mais compreensível por seres humanos. Aí que entra a inteligência artificial explicável. Então, é uma ação de tornar o comportamento da inteligência artificial mais inteligível para humanos, com fornecimento de explicações. O sistema, que também a sigla em inglês significa SHAI, deve ser capaz de explicar suas capacidades e entendimentos, explicar o que fez, o que está fazendo agora e o que acontecerá a seguir, além de divulgar as informações sobre as quais está agindo. Então, isso é mais um reforço a tudo que a gente acabou falando. A própria transparência que a gente tanto comentou é, é, é uma tentativa dessa explicabilidade dentro da inteligência artificial. Acabei adiantando até um pouco essa diferença da interpretabilidade e da explicabilidade. E vamos para os tipos de modelos. Então, temos 3 tipos de modelos. Também vou, mais uma vez, retomando naquele assunto da interpretabilidade e explicabilidade. Temos os modelos interpretáveis por padrão. Então, mais uma vez, eu ressalto o modelo de árvore de decisão, que é um modelo que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos técnicos, é capaz de interpretar os resultados e adivinhar resultados futuros. Temos a interpretabilidade by design. Aqui eu vejo como um conceito muito similar ao da privacidade by design que os desenvolvedores estão aplicando agora com a vigência da LGPD. Mas, no caso, a interpretabilidade by design é detalhar todos os aspectos da construção da inteligência artificial para facilitar o máximo possível a compreensão do modelo. Então, tem toda a preparação e explicação de como aqueles dados foram separados, foram treinados, mas também tentar compreender internamente as regras de negócio geradas pelo modelo. Não é uma tarefa trivial, também exige muito conhecimento técnico para realmente detalhar como aquele modelo está estruturado. E também em outros casos, mas não são muito desejáveis, existem a interpretabilidade feita para modelos efetivamente black box. Então são modelos opacos, não tem como abrir esse modelo para estudar as relações feitas internamente. Então o analista responsável por aquela inteligência artificial, ele acaba fazendo representações de como aquele sistema funciona. Só que a grande dificuldade é que essas representações ou podem ser muito genéricas e não agregar, não auxiliar a compreender como aquele sistema funciona, ou ainda ser uma representação muito específica e também não representar exatamente como aquele sistema funciona. Então, é difícil replicar resultados daquele modelo somente utilizando aquela representação. Mas, apesar de não ser o ideal, é um esforço nesse sentido. E como conclusão da apresentação de hoje, também imagino que o professor Juliano, a seguir, vai comentar também mais alguns aspectos muito importantes. Mas nesse momento as conclusões que eu tenho são que a escolha de modelos interpretáveis deve prevalecer dentro de alguns contextos que possam limitar direitos das pessoas. Outra conclusão é que a IA explicável deve ser aplicada antes da solução digital entrar em produção para minimizar os impactos e dar oportunidade para questionamentos. E o que hoje em dia, que a gente acaba vendo pelo menos nos últimos anos,
é que a inteligência artificial acaba sendo alterada justamente quando o impacto já foi muito massivo. Então, até o ideal é que com a inteligência artificial explicável, esses impactos já consigam ser previstos e até mitigados o quanto antes de até prejudicar as próprias pessoas. Mas há ainda um grande desafio para ponderar entre a escolha da precisão do modelo e da explicabilidade. O próprio treinamento desse modelo também deve garantir a variabilidade dos dados, para a gente evitar os problemas dos vieses também, como foi um dos exemplos que eu mencionei. E, por fim, mitigar os fatores de confusão dos dados que possam acarretar em modelos enviesados ou discriminatórios. E encerro minha fala por aqui e queria agradecer mais uma vez.